Pronto, daqui a pouquinho, enquanto eles corrigem, porque essa matéria é muito massa, tá? Agora a gente vai mudar de assunto, mas claro que a gente vai continuar falando aí das nossas mulheres maravilhosas que são tão guerreiras, né? A gente começa a semana com um alerta super importante. Nós que somos mulheres e mães profissionais, dona de casa, professora, né? É médico, a gente faz tudo dentro de casa, né? A gente, inclusive, cuida de todo mundo que está ao nosso redor. E, às vezes, a gente esquece de cuidar de nós mesmas, não é? E com o envelhecimento, gente, muitas mudanças podem acontecer no nosso corpo. Segundo o IBGE, 13% das mulheres não possuem dentes. Já imaginou um negócio desse? Como consequência disso aí, de não se cuidar, de deixar pra lá, de, né, passou, não, vou cuidar dos outros, levo o meu filho e eu mesmo não vou. E aí pode ocorrer isso também com envelhecimento facial, por conta dessa perda dos dentes, né? E aí você acaba ficando com aquela aparência envelhecida precocemente. E para a gente tratar sobre esse tema, a gente vai receber aqui, vem cá, doutor Davi Cunha, que ele é dentista, especialista em implantodontia, não é isso? Implantodontia. Vamos sentar, pode sentar aqui comigo. E também a Eneida Caminha, que é mãe e dona de casa. Entra aqui, Eneida, pode sentar aqui também. Posso sentar aqui? Pronto, pra gente conversar. Gente, esse assunto é super bacana. Acho que interessa a muitas mulheres, muitas mães, porque deve ter acontecido com você também, né, Eneida? Como acontece comigo, né? Às vezes a gente na rotina do dia a dia, a rotina corrida, quando a gente se torna mãe, a gente tem tanto a preocupação de cuidar do outro, de ser tudo pro outro, né? A gente é alimento, a gente é colo, a gente é a psicóloga, a gente é a cozinheira, a gente muitas vezes a babá, a nutricionista, vira tudo, né? E a gente cuida muito do outro, principalmente dos nossos filhos. E aí acaba ficando para trás os cuidados com nós mesmas. Muitas mamães passam por isso, principalmente naqueles primeiros momentos com os bebês. Acho que muitas mães sentem essa dificuldade de dividir o tempo entre cuidar do outro e cuidar de si. Mas aí, esse negócio de não se cuidar pode se tornar um problema, né, pra frente. O doutor Davi vai poder falar mais pra gente com relação a isso, porque ele deve enfrentar vários desses casos de pessoas que não se cuidaram, não colocaram a sua própria saúde, até a autoestima, né, na frente, porque eu acho que quando a gente está bem, a gente também pode ser melhor para o outro, né? E isso prejudica uma série de coisas no seu dia a dia, na sua rotina, como, por exemplo, a perda dos dentes, que leva também a um envelhecimento precoce, né? Um envelhecimento facial precoce. Boa tarde, viu? Boa tarde, é isso mesmo. E eu diria que essa frase é a frase que eu mais escuto no meu consultório. Antes até da pergunta se vai doer, a frase que eu mais escuto é essa. Doutor, eu passei uma vida inteira cuidando dos outros e agora eu quero cuidar um pouquinho de mim. E eu diria que esse é um dos maiores fatores que fazem com que algo em torno de 20% a mais, né, a frequência de desdentados ocorra em mulheres. Sim. 20%, em torno de 20% a mais do que em homens. E eu diria que é muito em função disso, porque as mulheres têm, durante a sua vida, o seu tempo de vida, alguns períodos em que ela tem, na sua gravidez e na criação dos filhos, uma dedicação maior a outras vidas, né? E o que eu observo também hoje, e a gente até tem poucos dados ainda, porque isso é um fenômeno recente aqui no Brasil, é que com o envelhecimento da população, essas mulheres que criaram, que cuidaram dos filhos, hoje elas estão ajudando também a cuidar dos pais. Então, são dois momentos ali que fazem com que elas esqueçam um pouquinho delas. A Eneida está aqui, né, representando tantas mulheres, mãe, dona de casa, né, Eneida? Trabalha fora também. E qual foi o momento que você parou, né, porque você vivenciou essa história de agora eu vou me cuidar? Como foi que você chegou até o doutor Davi entendendo que você precisava, sim, tirar um momento para você?
quando eu tive que trocar mais uma prótese. Porque foram várias, né? Várias trocas, perda de dente, aí troca de novo, porque tem que trocar, cada perda é uma prótese nova, né? Aí eu fui pesquisar. Pesquisei, comecei a aparecer implante em tudo quanto é canto no Instagram, né? Aí veio o doutor Davi. Antes eu passei por 3 especialistas, né? Aí não gostei, não fiz com ele, não fechei. No dia que eu fui para o doutor Davi, quando eu cheguei, sentei na cadeira dele, que eu falo que eu não sei explicar. Rolou alguma coisa que ele passou para mim, é possível, que eu achava impossível. Aí eu fechei com ele. Marcamos a cirurgia, foi tudo numa manhã só, tirando o restante dos dentes que tinha e colocando os pinos. Não senti dor, porque eu digo, né? O pessoal não acredita. Eu não senti dor, porque eu acho que eu estava tão feliz de estar fazendo aquilo, que a dor nem passou pela minha cabeça. Foi tudo maravilhoso. E aí, doutor Davi, o que é que leva, né, a essa perda de dente, né? Claro, a falta de cuidado, lá, porque às vezes não é uma coisa que você está fazendo agora, é uma coisa que você fez lá atrás e permaneceu fazendo, né, negligenciando aquele cuidado para acontecer, então, essa perda de dentes, né? Sim, muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas pensam que a maior causa da perda dos dentes é a doença cárie, que, por sinal, é a segunda doença mais comum em crianças, só perde para o resfriado. Mas a maior causa de perda dentária nos adultos é a doença periodontal. É aquela doença que vai destruindo os tecidos que sustentam e protegem os dentes, chegando ao ponto de que nessa região a gente tem um desenvolvimento de focos de infecção e esse dente chega a ele mesmo a ganhar mobilidade e perder sua estabilidade e ser perdido no futuro. E a gente observa que isso começa a acontecer de forma pontual, né? E essa perda pontual ela vai provocando ao longo dos anos uma sobrecarga nos dentes que vão restando. Que ficam, e aí né? eles acabam sendo sobrecarregados, acabam, de certa forma, tendo o seu processo de desgaste acelerado. E aí, antes da gente falar de envelhecimento facial precoce, ocorre ali naquele paciente um envelhecimento dentário precoce, ou seja, os dentes vão aparentando ter muito mais desgaste, muito mais idade do que o que eles realmente têm. E aí, a gente tem até uns exemplos, né, para a gente mostrar como faz diferença, né? Olha só, gente, esse antes e depois. E aí, isso aí gera uma série de coisas, né? Com relação à autoestima, à carreira profissional, né? A vergonha de sair de casa, a vida social que meio que vai ficando para trás, né? A pessoa não se sente mais, não vou mais sair de casa, né? Com essa aparência. E como é importante você cuidar desde sempre de você, procurar um tempo para cuidar de você. E aí, no caso, por exemplo, a melhor maneira da pessoa cuidar, inclusive desse tipo de doença, é visitando um dentista com frequência. Exatamente. A prevenção ainda é o melhor tratamento. Então, a gente pode, desde proteger os dentes desse desgaste acelerado, desse envelhecimento precoce dentário, até mesmo intervir em casos que ainda estão iniciais em você fazer reposicionamento dentário, recomposição daquilo que foi perdido com o desgaste e até mesmo as reabilitações orais. E o que a gente percebe é que essas reabilitações elas conseguem devolver não só a eficiência mastigatória, mas também elas têm um efeito de rejuvenescimento facial. Uma vez que quando a gente perde os dentes, a gente começa não só, como eu falei antes, né, um processo de desgaste dentário, mas também um processo que começa com a perda dos dentes, que é a atrofia óssea, ou seja, o osso vai atrofiando, a gente vai perdendo o osso, e o osso é o componente estrutural da face. E aí muitas vezes você vê aquele paciente com a face envelhecida, aparentando ter muito mais idade do que o que ele realmente tem, e isso é em decorrência dessa perda estrutural de sustentação da face. E aí, às vezes, esse paciente ele quer até fazer
um procedimento estético, né? Uma plástica, a harmonização facial que está muito em evidência, mas se ele não reestruturar a face dele, é como se ele tivesse uma ponte que tem um problema estrutural e o asfalto está ali tá partido o asfalto. E aí você só recapear o asfalto, mas o problema é estrutural. Se você não reestruturar essa ponte, o asfalto vai abrir, e você nunca vai ter o problema de fato corrigido. E aí a gente está aqui, né, com a Eneida, que viveu essa situação depois. Fez lá todo o procedimento, fez os seus implantes do jeito que você sonhava, do jeito que você queria. Como que foi a sensação de depois se olhar no espelho, né, ver a transformação e ver que agora você podia ter a sua autoestima de volta e poder sorrir para as pessoas, né? Poder sorrir, porque as minhas redes sociais, as minhas fotos, tudo com o rosto fechado. Séria. Não tem um sorriso, porque eu não gostava muito do sorriso, né? E comer uma maçã, que é o que eu falava para ele. No dia que eu fiz uma live com ele, eu com a maçã na mão, morder uma maçã. Para algumas pessoas pode ser bobagem, mas para quem colocou os dentes, comer carne, tudo, como? Maravilhosamente. Hoje, vida normal, vida normal. Que segue, sorrindo. Autoestima nas alturas, né? Com relação ao trabalho, né? Eu falo, quantas oportunidades de trabalho eu não perdi por conta do sorriso, que era muito importante o sorriso, né? No mercado de trabalho, você fazer uma entrevista, você saber que você é capaz, e você saber depois que foi eliminado por conta do seu sorriso. Ai, gente. Isso aí. E agora, esse sorrisão, cadê o sorrisão? Agora é sorriso pra todo lado. Agora é sorriso pra todo lado, gente. E agora só motivo pra sorrir, né, doutor Davi? Gente, quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada. É realmente um trabalho muito importante, né? O quanto é importante você ver uma mulher com autoestima em dia. Isso não tem preço, realmente. Isso muda a nossa vida em vários sentidos pra gente continuar aí seguindo. E se for pra envelhecer, que a gente envelheça no seu tempo, né? No ritmo. Dos dentes, né? Exatamente. Muito obrigada. Minha avó falava assim, envelheça, mas não apodreça. Ai, adorei. Eu vou levar essa aí, minha gente. Vou colocar agora lá no meu Instagram, viu? Minha gente, vamos envelhecer, mas não apodreça não, porque aí já é demais, né? Muito obrigada, viu? E agora sim, a gente vai voltar com aquela mulher